Bem, olá a todos novamente. O livro ainda está falando comigo e eu tenho a impressão de que aos poucos eu estou conseguindo decifrá-lo. Eu já consigo entender que parece que cada dia ele me traz um conto. Não sei se de uma vida passada, de uma história que aconteceu agora, que ele pega de algum lugar, ou algum ser que manda com que ele escreva dessa forma. Mas conforme ele escreve e eu entendo os padrões com que a informação é trazida para mim, eu estou melhorando. Mas não quero enrolar muito, apesar de que a história de hoje não parece ser tão comprida. Mas já consegui identificar um título nessa, o que já é uma evolução. Pelo menos eu acho. Bem, eu não vou me delongar mais. Vamos logo. A maldição de Valdemar Hollow. Dizem que certas terras não esquecem o sangue que beberam, nem as vozes daqueles que foram engolidos pelo escuro. E por mais que o tempo insista em cobrir ruínas com musgo, poeira e silêncio, há lugares que parecem acordados. Valdemar Hollow era um desses lugares. Eu não deveria ter retornado àquele vilarejo isolado, engolido por colinas negras e um vento que sussurrava como se carregasse esses mortos. Mas o testamento do meu tio, Domício Valdemar, exigia a minha presença. Ele fora o último habitante da propriedade ancestral e, após sua morte, tudo me pertencia. Ou pelo menos era o que eu acreditava. Cheguei ao casarão no crepúsculo, quando a luz parecia cansada demais para lutar contra a escuridão crescente. A casa ergueu-se diante de mim como um monumento ao abandono. Paredes enrugadas, janelas que lembravam órbitas vazias e um cheiro de madeira molhada misturada a algo mais. Algo doce e pútrido. Ao empurrar a porta, ela gemeu com um timbre grave, quase humano. O hall estava coberto de retratos antigos da família Valdemar, rostos rígidos, olhos que pareciam seguir cada movimento, como se esperassem um erro, um deslize, um pecado. No meio das sombras, encontrei a carta deixada pelo meu tio. Caligrafia trêmida, como se tivesse sido escrita por mãos que já não pertenciam completamente ao mundo dos vivos. Meu caro Gabriel, se você lê estas palavras, é porque a maldição escolheu mudar de hospedeiro. Ela me possuiu, ela sussurra, ela quer você. Engoli seco, a tinta estava manchada, como se gotas de lágrimas e sangue tivessem escorrido sobre o papel. Continuei lendo. Não abra a porta do porão, não toque no espelho do corredor e, acima de tudo, não a escute. A voz muda de forma, mas não de intenção. A carta terminava abruptamente com riscos frenéticos, como se o domício tivesse sido arrancado no meio da escrita. Um trovão estralou ao longe. Embora o céu estivesse limpo quando cheguei, eu deveria ter ido embora, mas algo, orgulho, curiosidade, talvez loucura, empurrou-me para dentro daquela casa, como se eu fosse apenas mais uma peça no tabuleiro de um destino inevitável. O corredor principal era longo e estreito, iluminado apenas por velas que meu tio aparentemente deixara acesas dias antes de morrer. Ao final do corredor, vi o espelho da família Valdemar, negro, altivo,
emoldurado por arabescos que lembravam ossos retorcidos. A carta dizia para não tocá-lo, mas desde criança eu sentia que aquele espelho observava, como se fosse um organismo vivo. Apoiei-me diante dele e fitei minha própria imagem. Meus olhos estavam cansados, mas algo se moveu por trás de mim. Uma silhueta baixa, curva, de movimentos trêmulos. Virei-me. Nada. Quando voltei os olhos ao espelho, a figura ainda estava ali, parada atrás de mim. Mas agora sorria. Um sorriso que não era meu. Abaixei o olhar e percebi que algo escorria pela superfície do espelho, uma névoa densa que se acumulava na parte inferior como se estivesse respirando. A imagem distorceu-se, as sombras ondulavam sobre o meu reflexo e uma voz feminina, doce e arrastada, sussurrou: Gabriel? Recuei de imediato, mas a voz continuou: Você voltou para mim, assim como todos os Valdemar. O espelho tremeu, não como vidro, mas como carne pulsante. Virei-me e corri dali antes que o terror me paralisasse. É claro que a carta dizia para não abrir o porão, mas quando tentei deixar a casa, a porta da frente não cedia. Era como empurrar uma parede viva. A madeira pulsava sob minhas mãos. Preso. O ar dentro da casa pesou, as velas tremularam, e então ouvi, não senti. Pessoas, não, passos, vindos do subsolo. Creio que eu não conseguia entender muito bem o que era. Cada passo fazia o chão vibrar como se algo enorme e disforme arrastasse o próprio peso da escuridão sob meus pés. Não eram pessoas. E eu não queria descer, mas a maldição queria que eu descesse. E algo dentro de mim, uma curiosidade mórbida, que parecia não pertencer ao meu espírito, começou a guiar meus pés rumo à porta proibida. Ao tocá-la, senti que a madeira estava quente, como se algum calor interno respirasse ali. Girei a maçaneta. O cheiro que escapou foi de terra molhada, ferro oxidado e carne fresca. Desci os degraus rangentes, iluminando o caminho apenas com uma vela trêmula. A cada passo, o ar ficava mais denso e úmido, como se eu adentrasse o estômago de uma criatura adormecida. No fundo do porão, encontrei um círculo de pedra coberto de símbolos que eu não reconhecia. As marcas afiadas, espirais, garras. No centro, havia manchas escuras recentes. E então ouvi a voz novamente, agora muito mais próxima. Gabriel, você herdou mais do que paredes e memórias. Você herdou o pacto. O chão vibrou, a pedra tremeu. Algo moveu-se no centro do círculo, sobre a superfície sólida, como se algo tentasse emergir do próprio chão. A vela apagou em um sopro. Na escuridão, ouvi a respiração dela, pesada, úmida, faminta. Subi as escadas em pânico, mas ao chegar ao andar principal, percebi que a casa mudara. Os retratos da família estavam diferentes. Suas expressões antes rígidas agora eram de sofrimento. Os olhos sangravam, as bocas abertas, como se gritassem em silêncio eterno. A casa de meu tio estava no chão, mas agora havia mais uma linha escrita em tinta fresca. Ela quer um Valdemar vivo. A casa gemeu ao meu redor, portas batiam sozinhas. O vento soprava nomes que nunca ouvi. A voz feminina começou a ecoar em múltiplos lugares, como se fosse muitas e uma só, repetindo meu nome diversas vezes. Corri até o espelho do corredor, talvez para destruí-lo,
talvez para confrontar aquilo que me perseguia, mas quando o vi novamente, me reconheci. Mas não era eu, não era minha imagem. O reflexo mostrava um homem mais velho, com olhos ocos, pele pálida e mãos que tremiam como as de meu tio nos seus últimos dias de vida. E então entendi. O espelho mostrava o que eu me tornaria, ou o que ela queria que eu me tornasse. O reflexo levantou a mão, mas eu não havia levantado. Ele sorriu com os lábios secos, falando com minha própria voz. A maldição não mata, Gabriel. Ela molda. A superfície do espelho rachou com o gelo quebrando. E mãos negras, compridas, cadavéricas, emergiram das fendas, agarrando meus ombros. Gritei, mas a casa abafou meu som, como se engolisse meus pulmões. Fui puxado, não para dentro do espelho, mas para dentro dessa maldição. Acordei no chão, sem saber quanto tempo havia passado. O ar agora era frio como um túmulo. Tentei me levantar, mas algo pesava em meu peito. Uma presença, uma marca invisível. O espelho estava inteiro novamente, mas agora refletia algo atrás de mim. Uma mulher alta, de pele cinzenta, com olhos completamente negros, braços longos demais para qualquer anatomia humana. Seu sorriso era enorme, desfigurado, atravessando o rosto como uma cicatriz viva. Ela inclinou a cabeça com um movimento repentino e inumano e sussurrou: "Seu tio me serviu bem, mas você será perfeito." A casa estremeceu, o ar se partiu, os símbolos do porão queimaram sobre minhas costas. Mesmo estando no andar de cima, senti minha mente fragmentar-se, como se pensamentos não fossem mais meus. E então percebi a verdade final. A maldição não era um fantasma, não era um demônio. Era a própria casa Valdemar, uma entidade ancestral, faminta por memórias, vozes e sangue, alimentada por cada geração. E agora, ela usaria minha voz para chamar o próximo. Minhas últimas palavras, antes de tudo escurecer completamente, foram engolidas pela voz dela. Você agora pertence ao Hollow, Gabriel, para sempre. E após isso, restou apenas silêncio. Silêncio e fome. Bem, devo dizer que continuar lendo essas histórias não é exatamente algo que eu diria que faz bem para mim. Eu sinto que eu perco um pouco de sanidade a cada palavra ou letra que vejo. Mas é como se fosse necessário continuar aqui, continuar lendo. Eu vou continuar trazendo, eu vou trazer mais histórias. Já já o livro se abrirá novamente e eu preciso interpretá-lo. Então eu vou encerrar por aqui. Eu vou trazer mais, eu vou. E vocês vão continuar aqui, escutando comigo.